Oi, gente, tudo bem? Tô voltando com mais uma série aqui pra vocês sobre literatura. Vai ser a segunda temporada do Eu Escritora. E eu resolvi fazer essa série assim novamente porque eu tava discutindo com algumas pessoas e havia muita contradição no que elas diziam. E eu fiz muito curso técnico nesse meio tempo aí que eu tô como escritoras, alguns pagos, outros gratuitos. E eu quis trazer um pouquinho do que eu entendi nesses cursos. Eu espero que meus professores não briguem comigo. Mas como eu passei na maioria deles com nota alta, eu espero que eu tenha aprendido alguma coisa, né? É, vamos falar um pouco sobre romance. O que é um romance policial? O que é um romance de fantasia? O que é um romance? O policial, a gente tem como exemplo Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Agatha Christie. Brasileira, a gente pode colocar o nome da Vera Carvalho Assunção, Paulo Leve, Tony Berlotto, talvez. O Jô Soares escreveu uns romances policiais interessantes. Vamos deixar nessa base assim. Em fantasia, a gente pode falar do J.R. Tolkien, Monteiro Lobato, que é uma fantasia diferente, mas esse tipo de capa amarela é pura fantasia. Marcos Reis, Stephen King é uma fantasia de terror. A Torre Negra é bem mais puxado por fantasia. E Stephen King também ele escreveu alguma coisa de policial com a trilogia de Mr. Mercedes. E Lovecraft, gente, eu tinha a coleção do Lovecraft praticamente completa. Aí deu um vazamento aqui na minha casa e aonde eu tava fazendo a minha biblioteca foi alagada. E eu perdi meus livros do Lovecraft. Foram um dos poucos que eu não consegui resgatar. Tô muito triste com isso. E também temos o romance Água com Açúcar, podemos dizer assim, que aí entra Machado de Assis, Jorge Amado, O Jardim de Osso, da Tess Gerritsen, Nelson Rodrigues, que é um romance mais apimentado, Sidney Sheldon, 50 Tons de Cinza, é um romance erótico, mas é romance. Então, mais ou menos essas são as diferenças do tipo de romances que a gente possa ter. Ah, Débora, e os contos? Se encaixam da mesma maneira que se encaixam os romances. Tem contos policiais, contos de fantasia, de terror. Terror se encaixa com fantasia também. Tem os hot, tem os contos de amor. Então tem, cada um se encaixa. E você pode pegar todas essas características e fazer um romance que tenha terror, investigação policial, fantasia, erótico, amor. Por que não, né? E a mesma coisa é o romance. Mas a partir do momento que você coloca terror e fantasia, ele fica caracterizado como fantástico. Mesmo que seja um fantástico policial porque tem investigação, ou um fantástico erótico porque tenha o sexo, como o meu Sedução Fantástica, que está vendo na Amazon, eu misturei o hot com o fantástico. E ficou aquela coisa maravilhosa. Ficou legal sim, gente, eu gosto muito dele. E temos a literatura queer também, que agora tem uma arte chamada queer, que é uma arte ligada ao movimento LGBT. Tem livros só sobre o assunto, eu tenho um conto sobre o homossexualismo feminino. E vale tudo desde que seja feito com muito carinho, com muito bom gosto. Eu acho que o bom gosto tem que estar. Eu, sinceramente, não gostei de 50 Tons de Cinza. Eu não acho que não tem bom gosto dali, não. E no meio dessa conversa, quando eu entrei com as minhas amigas, eu descobri, na realidade, que existia muitas pessoas, escritores que eu conheço com síndrome de ideias mortas. Você sabe o que é síndrome de ideias mortas? Não, eu vou
fazer uma pequena explicação. É quando você começa um trabalho, aí por algum motivo você para e esquece ele e não dá um final para ele. Então a sua ideia morreu. Aquilo é síndrome de ideias mortas. É muito comum, gente. Eu conheço várias pessoas que têm essa síndrome. Eu já tive algumas vezes essa síndrome, mas eu lutei contra e consegui terminar o meu romance policial, que é o Chamas da Morte. Aí um dia você decide escrever, né? Aí o que você vai fazer? Para você escrever, primeiro você tem que ter uma verossimilhança. Não precisa ser sempre, né? Tem coisas que você pode fugir da verossimilhança. Mas eu acho que o foco precisa ter uma verossimilhança. A trama tem que ter uma lógica. Os personagens têm que ter empatia e você tem que tornar aquilo plausível. E você tem que fazer muita pesquisa. Você tem que fazer a pesquisa histórica da história mesmo e a factual. A factual é do tempo que ela passa. Você não pode escrever sobre a Idade Média, por exemplo, e não fazer nenhuma pesquisa sobre a Idade Média. Porque a maioria das pessoas que eram letradas na Idade Média, que liam, eram os padres. Havia os cavaleiros templários, várias outras histórias, como de Joana d'Arc, que são muito importantes. O cenário onde que se passava aquilo, se era na Europa, se era na Ásia. Você tem que cruzar informações. E para tudo isso, você tem que fazer uma pesquisa onde tenha pelo menos cinco fontes. Eu ia falar 6, mas 5 fontes já é suficiente para você cruzar essas informações. Independente se seja livro, entrevista, você procurar pela internet, desde que as 5 fontes estejam entrelaçadas entre si. Ou pelo menos 3 dessas 5 pesquisas. Eu falo 6 porque quando eu fui fazer o meus livros, eu tive 6. Eu procurei 2 fontes na internet, 2 fontes livres, fiz 2 entrevistas. Então, eu peguei os pontos que estavam de acordo um com os outros para escrever o meu livro. Eu acho super interessante você procurarem também lendas, mitos daquela época. É bem interessante trabalhar. Eu falo que a parte da pesquisa literária é a parte mais legal de se escrever um livro. Muito legal. Olha, eu vou dar umas dicas de livros livros técnicos que você pode estar consultando nesse meio tempo. Vai ser estou encerrando o vídeo por aqui, o primeiro episódio. Vocês podem procurar os livros Book in the Box, que alguns escritores do Jamie McSween escreveram essa coleção. É bem interessante, eu tenho alguns. Técnicas para escrever ficção científica, do Júlio Rocha. E os livros sobre escritas do King. Tem a Bíblia do Escritor, também é muito interessante. Acho que é Alexandre Dumas o nome do autor. São livros que vão te ajudar e muito durante a sua escrita. Não adianta você sentar na cadeira e chorar: meu Deus, eu não consigo desenvolver meu texto, se você não for atrás de algo que te ajude a isso. Então, fica o meu conselho para vocês. Essa é a 2ª temporada do Eu Escritora. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo enorme. Até semana que vem.